última aula? Ah, então tá. Então vocês ficam acordados. Bom, ó, a ideia é a mesma da outra vez do curso. É uma aula rápida, objetiva. Eu vou fazer um chamado bem rápido por cima da hemorragia subaracnoide. Depois vou trazer evidência científica, tá? Para gravar e é coisa bem do dia a dia. Só para essa aula está sendo gravada por vídeo, tá? Aqui eu trouxe o pessoal. Depois eu vou lançar no meu canal do YouTube. Ok? Bom, fico até encabulado em dar uma aula depois da doutora Milena, que é a mestra da neurovascular. Tá? Então a gente costuma tentar fazer um trabalho junto aqui direto. E quando dá certo, o resultado é ótimo, né, Milena? Bom, então o tema da aula é, conversei com o Gustavo, manejo de complicações clínicas associadas à hemorragia subaracnoide aneurismática. E por acaso, recentemente tivemos 2 casos que estão na UTI. Então é algo que é uma doença um pouco rara, mas aparece. Então se a gente tiver um manejo bem expressivo na UTI no dia a dia, o resultado tende a ser bom, apesar de uma alta taxa de mortalidade. Minha aula está baseada toda no Guideline 2023 da American Stroke Association. Então eu vou trazer a aula de uma maneira mais pontuada, para não ficar dúvidas, disse-me disse. Bom, resumindo aqui. Aqui. A ideia do paciente é a identificação pré-hospitalar, diagnóstico rápido e intervenção rápida. Resolver isso aqui, tentar resolver em menos de 24 horas. Porém, é um paciente que ele tem uma injúria cerebral precoce, alguns morrem em casa, de tão grave que é a hemorragia, ou seja, ele tem que passar por uma ressuscitação aguda, de maneira bem rápida. Quando chega no hospital, diagnóstico de emergência, ou seja, ele entra no protocolo AVC, o que é algo bem realizado aqui no nosso hospital, e na prevenção de ressangramento, hidrocefalia, manejo da pressão intracraniana e convulsão, que são os assuntos que eu vou tratar hoje nessa aula. E depois o déficit isquêmico tardio, que é outro assunto que a gente trabalha na UTI. Então é o manejo da emergência até a UTI. Então tem a fase inicial de quando está na sala amarela e a fase de quando estamos lá dentro da UTI. Só para repassar, vocês lembram, né? Corzinha verde, bom pra caramba, tem que fazer. Corzinha vermelha, pula fora, tá? Então esse é o nível de evidência que tem no Guideline. E o amarelo a gente gosta. Então a gente sempre tenta manter nossas condutas dentro dessas 2 cores. Conceito básico. Hemorragia subaracnoide aneurismática. Existem outros tipos de hemorragia subaracnoide devido ao traumatismo, que é a mais frequente, bateu a cabeça, dá uma sangradinha, tá? Mas a hemorragia subaracnoide por aneurisma, que tem esse Azinho aqui, tá vendo que eu coloquei? É uma condição devastadora. Chega a ter uma mortalidade de 40%, chega até 40% ou mais. No começo da doença, olha aqui, ó, 26% morre antes de chegar no hospital. Nem sabe que morreu de aneurisma. Outros 13% já morrem no hospital. Isso dá 40% já antes de sair do hospital. A doença é grave. Tá? Geralmente pega paciente em idade produtiva, laboral, que não sentia nada. E a causa dela é multifatorial. Ah, mas o que causa aneurisma? Geralmente a gente vai ver um paciente que tem fatores de risco como tabagismo e hipertensão arterial descontrolada. Ele não tem um bom controle e manejo da sua pressão. São fatores que predispõem a maior taxa de sangramento ou até o aumento do aneurisma. Mas ele surge de maneira, ele é esporádico, é uma doença que é esporádica, não é familiar. Só menos de 12% é mais raro ser familiar. Ou seja, se sua mãe tem, a irmã dela tem, sua tia, você tem uma chance de 12% de ter aneurisma. Aí tem que investigar. Tá? E algumas síndromes genéticas. É um pouco mais raro, mas a gente sempre pega pacientes e é até algo que me surpreende um pouco. Talvez vocês na clínica, que vem muito paciente complexo, já peguei pacientes com rim policístico e nunca tinha feito uma angiorressonância cerebral. Tinha até transplantado o rim. Era um paciente transplantado e nunca tinha uma ressonância. Fez angiorressonância e tinha aneurisma. É muito comum. Diz aí. Síndrome de Ehlers-Danlos, mais raro, mas talvez na reumato você vai ver. Né? A síndrome de Marfan, são pacientes que você vai ver. Alguns pacientes com displasia fibromuscular da carótida, tipo 4, mais avançado, você acaba achando. Tá? Então, nessas síndromes genéticas, é raro, mas tem que lembrar de fazer a investigação de aneurisma, porque tem. Tá? E os pacientes têm 20 a 30% dos pacientes têm tem 2. Tá? Basicamente isso aqui, ó, diagnóstico. Simples, gente, não tem segredo. Entrou no protocolo AVC, procure perguntar do sintoma inicial. Geralmente você fala é súbita, a dor mais forte da vida, nunca tive dor igual. Às vezes é aquele paciente enxaquecoso, que vive com dor, com problema, eu tive mais tempos.
recente que, 10 anos de enxaqueca, foi no meu consultório, foi em todo mundo. Do dia para a noite ela teve aneurisma. E ela não, só que foi um dissecante, foi uma coisa mais à parte, né? Então a dor muda. O paciente chegou, foi um quadro ictal, súbito, dor, às vezes perde consciência, vomita, convulsiona, dá tontura, passa mal. A tomografia em menos de 24 horas ela é bem marcante. Você vê essa distribuição do sangue por todas as cisternas, mancha branca. Como a Milena falou, a tomografia é ótima para a gente ver sangue. É melhor que ressonância para nós, o dia a dia é muito bom. E aqui esse é o aneurisma, é uma bolinha no vaso. Tá vendo que é o cano e uma bexiguinha. Tem vários, são várias localizações no cérebro, ele tem vários pontos que podem acontecer. Rapidinho, eu sei que ninguém gosta de histologia, é chato pra caramba, né? Não passa daquele jeito na faculdade, mas vamos dar uma lembradinha bem simples, ó. O vaso normalmente, inclusive vaso cerebral, a histologia é um pouquinho diferente, né? Mas a gente tem lá a túnica interna, camada interna, a média e a externa, tá? Você tem uma perda progressiva de dentro para fora da interna, da média, e a hora que vê só tem adventícia. E aqui, histologicamente, você vê um vaso completo, aqui ele vai perdendo as camadas e fica bem fininho, que é uma bexiguinha bem fininha, que é aneurisma. Isso para romper é fácil, tá? Parece que não, mas a hora que rompe é tragédia, ó, o sangue aqui. Então, o que acontece? Por que é tão grave a doença? Você tem um sangramento súbito de grande quantidade no meio do cérebro. Ela se espalha por todo o cérebro, não é no meio, assim, no parênquima, mas se espalha. Qual que é a reação do cérebro? Aquele negócio começa a sangrar. Qualquer sangramento que você vê, a primeira coisa que você faz é apertar para parar. Hoje, coincidentemente, eu estava almoçando, uma mulher caiu na minha frente, rachou a cabeça, começou a espirrar sangue, todo mundo correu. Eu falei, peraí, aperta, para de sangrar. Não tem segredo. O cérebro faz o que? Ele dá uma inchada. Ele dá aquela inchada súbita. Às vezes é tão súbita que mata a pessoa, né? É um mecanismo de reação própria para conter aquele sangramento. Às vezes ele próprio acaba morrendo. Mas geralmente vai ter uma constrição arteriolar para parar o sangramento, microtrombose para parar o sangramento, nessa despolarização, quebra de barreira e a autorregulação fica toda comprometida. Aquele paciente chega a pressão alta, aquela coisa maluca, né? Então, chegou no pronto-socorro, gente, é muito fácil. Você tem que classificar o paciente pela escala de Hunt-Hess. Nosso grupo trabalha com a escala Hunt-Hess. Existem outras, mas a Hunt-Hess é mais simples. Graduação de 1 a 5, nível de gravidade de 1 a 5. Quanto mais alto, pior. Por que é importante isso? Porque ela nos diz a sobrevivência, prognóstico. Então, quanto pior, mais morre. Na UTI hoje temos as duas pacientes chegaram em Hunt-Hess 5, entubada, grave. Uma está estubada, conversando, está bem. A outra está no comecinho, acabou de chegar, faz 2 dias. Nós vamos ver como vai ficar. Então, isso significa que a gente tem um bom cuidado de TI. Isso representa boa atenção. Então, sinais e sintomas, tomografia, Hunt-Hess, acabou, liga para a neurocirurgia. Tá bom? Não tem muito o que fazer. Daí, assim, no primeiro momento. Daí começa a primeira parte, vamos lá. Então, são os 4 pontos para tratar na aula. Bem simples, é um slide para cada um só. Então, vocês vão aqui, não tem como cansar. Ressangramento. 50% dos aneurismas ressangram dentro das primeiras 6 horas que ele aconteceu. Ou seja, a gente tem que procurar um manejo rápido. Sangrou? Se o paciente foi diagnosticado, procurar fechar. Como que você evita ele ressangrar se é uma bexiguinha? Fecha. Tá? Então, basicamente, manejo de ressangramento na sala de emergência, na sala amarela, quem está ali na frente. Mesma história que eu falei da hipertensão, da hemorragia intracraniana espontânea. A labilidade pressórica, aquele mau cuidado, deixa subir, põe niprid, baixa lá, deixa subir de novo, desliga niprid. Essa loucura, o cérebro não aguenta. Isso não faz parte da autorregulação. Então, um bom manejo, baixar a pressão aos poucos, de maneira cuidadosa, é o que faz parte. Enquanto não estiver fechado, baixa a pressão devagar, droga titulável, droga venosa, só. Agora aqui, aí é a parte que eu puxo a sardinha para o meu lado, infelizmente, eu tenho que falar de mim, né? Mas a gente tem 2 maneiras de você fechar o aneurisma. Se ele é uma bexiguinha, você pode abrir a cabeça e colocar um clipe para não sangrar, ou você pode ir pela perna e fechar com as molinhas por dentro. Né? Técnica clássica, consagrada, que tem anos e anos e anos, a técnica aberta. Né? E a técnica fechada, que já tem mais de 20 anos, desenvolveu muito, exponencialmente no mundo, e com bons resultados. Felizmente, se a gente olhar no guideline,
Você vai ver que todas as coisas que tem de evidência 1, para o paciente com aneurisma que sangrou, o tratamento por embolização é preferencial. Vamos lá, por exemplo. Pacientes com hemorragia subaracnoide por aneurisma, tratamento cirúrgico ou endovascular para aneurisma roto deve ser realizado o quanto antes, em menos de 24 horas. O que eu falei para vocês, tem que ser rápido. Hoje em dia, tentamos fazer isso. Geralmente, a gente faz em menos de 24 horas sim, seja SUS ou qualquer convênio. O resultado é bem rápido. Para pacientes com aneurisma com hemorragia por aneurisma, obliteração completa do aneurisma roto é indicada assim que possível para evitar o ressangramento. Ou seja, tratar, ele fala de novo, só reforça. Outra aqui, nível de evidência 1B. Para pacientes com hemorragia subaracnoide por aneurisma da circulação posterior, ou seja, vertebral e basilar, preferencialmente coiling, que é endovascular, é indicado em preferencial clip. Ponto para nós. Aqui, para aneurismas com hemorragia, que tem área salvável, que vai bem e tal, que tem, por exemplo, assim, um sangramento, um hematoma, um coágulo. Eles falam, de repente, drena o coágulo, né? Abre a cabeça, porque está dando compressão. Se a embolização for rápida, você pode embolizar e subir, operar o coágulo, que algumas vezes a gente faz assim aqui, quando o paciente está ainda bem. Outra coisa aqui, para pacientes com hemorragia, aneurisma roto, deve ser avaliado por especialistas, ou seja, tem que aceitar o neurocirurgião com o endovascular, discutir o que é melhor. Não é só um cara falar que tudo está certo. Mais de 70 anos, tanto faz, que você vai usar. E para pacientes com uma Hunt-Hess bom, 1, 2 ou 3, que chega bem, e que aneurisma da circulação anterior, coiling primário é recomendado no lugar de clipe porque reduz a mortalidade em 1 ano. Isso é trabalho já. Então, essas aqui são ensaios clínicos randomizados que trazem que, para aneurisma roto, embolizar é melhor. Tá? Se não tem isso no seu serviço, boa sorte. Mas vai bem assim, tem o pessoal que opera bem ainda, né, Milena? Vamos lá. Coiling, esse aqui, gente, ó. O vaso é um caninho, tem a bexiguinha, você entra por dentro, enche de molinha e oclui ele. Tá? Normalmente, um aneurisma roto, 40 minutos, 1 hora de cirurgia, não costuma ser longa, não dá para prolongar também. Alguns casos meus aqui, ó. Aneurisma de comunicante posterior gigante. Hunt-Hess 3, a paciente chegou enorme, tá vendo? Esse aqui é um 3D que a gente faz aqui na Santa Casa. Essa imagem daqui, gente. Espetacular, linda a imagem, né? Ó, cerebral média, cerebral anterior, M2, M3, M4, maravilhoso. Ele aqui no 2D e ele aqui tratado. E a comunicante posterior de padrão fetal preservada. Roto. A paciente está batendo bolão. Outro aneurisma mais complexo, só que isso aqui não é roto, eu só trouxe para entenderem. Veja aqui, artéria vertebral, topo de basilar, cerebral posterior direita e esquerda, colo largo, ó, complexo pra caramba. Aí você tem estratégias diferentes. Você vem aqui, ó, passa um stent, essa é a ideia nossa. Navegando, ó, vaso por vaso. O que a Milena falou da trombectomia? A mesma coisa. Você vai navegar tudo aqui, esse monte de curva, chega lá, tem o vaso entupido, você passa o stent e puxa. Aqui é o contrário, a gente navega tudo isso, vai lá em cima, passa o stent, coloca um, passa outro, coloca outro, faz a base, reconstrói e enche de mola. Isso é ocluir, isso é embolização. Vocês viram? O antes, a bolinha, depois. Essa é um pouco mais complexa a técnica, que é isso. Você passa o stent aqui e lá e você reconstrói o aneurisma para fazer. Para roto não é preferencial colocar stent, só em casos muito, muito específicos. Esse outro caso que eu fiz esses dias também, ó, base larga, stent passou daqui para lá, reconstruiu o colo, topo de basilar. Então, assim, a gente consegue fazer coisas altamente complexas aqui e com bons resultados, felizmente. E o serviço gira, tá, gente? Já bem. Aqui outro tipo de stent, diversor de fluxo com molinha, reconstrói o vaso. A técnica endovascular está muito desenvolvida. E essa é outra paciente da UTI, aquela que está estubada, veio de Araraquara. Ó, aneurisma dissecante de artéria vertebral, chegou gravíssima, baita aneurisma feio, ocluí, tá vendo aqui fechado, vaso ó, fechado aqui, não sobe mais nada de sangue. Que legal. Cirurgia em 30 minutos, muito rápido aqui. É que você pega assim, você resolve. E o paciente tá ótimo, né, gente? Tá, graças a Deus. Isso aqui é o clipe, tá vendo? Corta o cabelo, corta a pele, corta o osso, afasta o cérebro, disseca tudo e coloca um clipezinho na base. Legal também, assim, é bom pra caramba, é técnica clássica. E aí, acabou de sair, tá quentinho.
Agosto de 2024, acabaram de publicar, isso aqui tá pegando fogo, ó. Fizeram uma revisão do DataSUS de 2010 a 2019 aqui do Brasil, né? E aí colocaram aqui o número de aneurisma tratado por via endovascular foi de 2.206 nesse período. SUS, né, gente? A gente está falando. E de clipe, e aumentou. E clipados cirúrgicos reduziu e é de 1.133. A mortalidade associada com clipe, cirurgia aberta, foi maior no período. Para aneurisma roto, tá? Com uma diferença importante. E a despeito do alto custo, que fazer cirurgia para endovascular é caro, mas a despeito do alto custo, o procedimento está associado a menor mortalidade e menor tempo hospitalar, que é o que qualquer gestor quer. O paciente pouco tempo internado, que vai embora bem. Tá? Interessante, né? Acabou de sair, a hora que eu achei esse trabalho, casou para aula. E agora a parte interessante é que aí a Milena que manda bem, fazer Doppler transcraniano para vasoespasmo. Né? Nível de evidência 2A. Você pode fazer angiotomografia, perfusão, Doppler. O melhor é Doppler. Acho mais prático, mais simples, beira do leito. E eu acho mais confiável, né, Milena? Você não acha? Segundo angiotomografia, para vasoespasmo ainda estou meio assim. Não me desce muito. Tá? Doppler é muito prático, muito. Tá? Então, ideal, se você começou a suspeitar do paciente, por quê? Todo paciente que sangrou subaracnoide, entre o quarto dia e o 14º, ou seja, a partir do quarto dia, gente, grava isso, ele começa a fazer vasoespasmo. 30% é sintomático, você vai ver. Os outros 70%, você pode não perceber, o paciente pode estar acordado ali e não vê nada. Mas normalmente é um paciente que começa a ficar mais apático, sonolento, urinar bastante, começa a ter outra consciência, déficit focal, vasoespasmo. Isso é muito grave, muito grave, demais. A única coisa que a gente tem de nível de evidência 1A, que é muito bom, 1A, excelente, é nimodipino. Nimodipino, 60 mg de 4 em 4. Todo paciente com HSA tem que pôr. Aí pra frente, algumas coisas aqui que não é para fazer. Magnésio contínuo, estatina, isso caiu por terra, tá? Porque no começo eles faziam. Outra coisa, euvolemia. Lembra, alguém já ouviu falar dos 3 Hs? Isso é, nossa, da época minha de residência. Não faz isso, tá? Isso não existe. Euvolemia. O que eu fico na UTI direto enchendo o saco? Gente, balanço positivo, não precisa entupir, mas balanço positivo, não deixa secar, não deixa secar. Manter uma PAM 100, 110, a PAM depois que a gente fechou. Você não precisa ficar forçando a hipertensão. Você não pode ficar socando noradrenalina para aumentar a pressão do cara. Dobutamina, vai aumentar a pressão. Não é. É euvolemia. Começou a ficar muito baixa, vai procurar e estar com sepse. E não vai baixar a pressão por nada. Tá? Então, esse manejo de UTI, a gente está falando aqui, que é o vasoespasmo, detectar precoce, tratar. A gente tem tanta coisa para fazer que chega o milrinone, que a gente está fazendo nos pacientes aqui bastante, e algumas vezes, quando é muito grave, volta para a hemodinâmica, vai com o balãozinho e abre o vaso. Tá? Agora, só mais 2 slides. Prepara que está acabando, hein? Tá no final. Hidrocefalia. Esse é aquele paciente que chegou na emergência, já está do sala amarela que vai para o centro cirúrgico. Chegou, sangrou, que foi uma delas, as duas da UTI tem isso, na verdade. Fez hidrocefalia, juntou água na cabeça. Você tem que derivar por um dreninho para sair o excesso. Tá? Não tem segredo. Tá? Você tem que derivar. O paciente chega, vai estar rebaixado, tomografia, hidrocefalia, tratou. Mas é algo prontamente realizado. E epilepsia. Muitas vezes chega na UTI e pergunta, e aí? Põe dental ou não põe? Né? Se o paciente nunca teve convulsão, não teve nada, não põe. Você pode ver pacientes com maior risco de convulsionar. São aqueles que têm um aneurisma roto de cerebral média, hematoma parenquimatoso, hidrocefalia, tá? Hora de infarto cortical. São pacientes que têm uma lesãozinha no parênquima, o paciente pode convulsionar. Talvez valha a pena fazer em algumas situações, tá? Ou só monitorar. Mas basicamente, e dental, se convulsionar, também são até 7 dias. E se tiver fatores de alto risco, bem evidentes, tá? E acabou. É isso aí. Falei que ia ser rápido, né? Então são 4 coisinhas. Hidrocefalia, a hora que chega, sala de emergência. Vasoespasmo, que vai estar na UTI o paciente. Ressangramento, logo a hora que chega também. E a convulsão vai estar na UTI. São 4 pontos para a gente tratar o manejo clínico. É isso. Combinado? Gente, obrigado, tá? Quem puder se inscreve. Quando que foi o último simpósio? Maio?
Olha, maio eu cheguei aqui, tinha chegado a 1.000 inscritos, já foi para 1.360. Ó, tá indo meu canalzinho. Pessoal, se inscreve, tá? Valeu, abraço.